Eu vos saúdo na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e amadas no Senhor, vamos falar sobre os 3 votos do fazedor de tendas. Assim como os nazireus faziam votos especiais de consagração a Deus, lá no Antigo Testamento, onde podemos observar em número 6, o fazedor de tendas, que é chamado para viver no mundo sem se conformar com ele, é convidado a afirmar 3 votos espirituais. Esses votos não são imposições, mas alianças pessoais e conscientes, feitas diante de Deus como parte do discipulado maduro e da integridade missionária. Esses votos, amados do Senhor, eles moldam o caráter e ancoram a prática missionária cristã. São expressões, portanto, de obediência e fidelidade que sustentam a missão, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida missionária. O primeiro voto que vamos tratar nessa manhã é o voto de governo. Deus nos chamou para governarmos a terra, conforme nós observamos no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, que nos diz o seguinte: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa ordenança, meu amado no Senhor, é para você. Você é o governo da sua própria vida. E a sua relação com Deus e com o Senhor Jesus Cristo é que determina a forma como esse governo que ele concedeu a você é estabelecido na terra. Esse voto de governança reconhece o mandato original de Deus à humanidade: exercer domínio com responsabilidade sobre a criação. Esse é o ponto. Portanto, o fazedor de tendas, ele deve trabalhar com excelência e ética. Ou seja, você e eu devemos dar o melhor de nós no dia a dia de nossas vidas. Devemos ter ética, respeitar o outro, respeitar o pensamento do outro, respeitar a posição hierárquica do outro. Devemos manter uma ética cristã equilibrada, prática, responsável no nosso dia a dia. O outro ponto é usar os dons e recursos de forma produtiva. Lembra da parábola da semente? Jesus nos conta como devemos plantar aquilo que ele nos deu. E os dons aqui, eles representam a semente. Então, todo e qualquer dom que o Senhor lhe deu, devemos utilizar de uma forma produtiva. Tem que haver um resultado na ação diária desses dons. Um outro ponto é empreender com propósito. Qual é o propósito do missionário fazedor de tendas? Servir a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo, focado na implantação da igreja local, no avivamento da igreja local e na reimplantação da igreja local, no caso daquelas que já morreram ou estão morrendo. Portanto, amados no Senhor, governo aqui não é sobre poder humano, mas sobre mordomia espiritual. É assumir a responsabilidade pela missão recebida e não culpar os outros ou as circunstâncias. Lembre, você é o governo, é você, Deus e a missão. É o Espírito Santo de Deus, com o seu poder, agindo em você, que fará dessa missão uma missão de sucesso para a honra e glória
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assuma o seu governo. O segundo voto é o voto da fidelidade. O Salmo 101, verso 6, ele nos diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Em Provérbios 26 também encontramos: muitos proclamam a sua lealdade, mas o homem fiel, quem o achará? A fidelidade é a base da vida cristã. Portanto, o fazedor de tendas deve se comprometer a ser fiel a Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Ser fiel à sua vocação missionária, resistindo à tentação de desistir. Ser fiel à palavra, não negociando princípios. E ser fiel nos relacionamentos, respeitando a autoridade do pastor ou dos líderes cristãos locais, respeitando os comitês das igrejas locais, respeitando as assembleias das igrejas locais, respeitando os familiares, os colegas profissionais, respeitando as diferentes visões espirituais, não para aceitá-las, mas para viver em harmonia, mantendo o seu posicionamento cristão firme, uma doutrina inabalável, mas respeitando a posição do outro. Esse voto é um escudo contra a instabilidade emocional e o abandono do chamado. É um sim diário, mesmo quando há silêncio, mesmo quando há oposição, mesmo quando há incerteza. Se estamos firmes no voto da fidelidade diante do Senhor, nada nos abalará. O terceiro voto que eu estou falando nessa manhã, meus amados, é o voto com a igreja local. Nós lemos lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que nos diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. E depois nós vamos observar em Atos 2:42, no outro versículo que nos chama a atenção. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, estavam juntos na comunidade local. Por mais que o fazedor de tenda seja autônomo em seu sustento, ele nunca deve ser isolado em sua fé. O compromisso com a igreja local é essencial para que uma missão seja bem-sucedida. Participe ativamente da comunhão e da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja local. Servir com seus dons espirituais e talentos, submeter-se a líderes espirituais e prestar conta de suas atividades, contribuir com suas ofertas e orações. Ver a igreja local como família, como refúgio, como a sua base missionária. Esse voto, amados no Senhor, impede que o missionário trabalhador se torne um agente solitário ou um crítico da igreja. Ele o mantém plantado, frutífero e protegido. Portanto, amados, esses três votos formam um tripé espiritual: governo, fidelidade e comunhão. Juntos, esses três votos mantêm o coração do missionário alinhado com o céu. Mesmo quando os pés estão na labuta do cotidiano, mesmo quando as dores, o sofrimento, as incertezas vêm, você continuará firme no seu propósito. Eles não são apenas compromissos escritos ou algo racional, são decisões vividas, renovadas diariamente na oração, no trabalho e no serviço. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós te damos graças, porque Tu és bom.